As pessoas sempre me fazem a mesma pergunta. Carlos, mulheres podem pregar na igreja? Queremos pregar. Irmãos, eu sei que esse é um assunto muito polêmico, mas nessa semana, um dos pastores mais influentes do Brasil, o pastor Marcos Graconato, causou polêmica nas redes sociais ao afirmar o seguinte: ele disse que mulheres não podem pregar na Assembleia dos Santos, ou seja, na igreja, e usou a palavra pecado. E hoje, aqui nesse vídeo, nós vamos assistir a fala do pastor Marcos e também fazer uma análise respondendo a seguinte questão: mulheres podem ou não pregar nos púlpitos das igrejas? Eu sou Carlos Augusto e seja muito bem-vindo ao meu canal. E para você que está chegando aqui no meu canal agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, ok, pessoal? Ainda tem muitos vídeos bons que eu quero trazer aqui e vai ser ótimo ter você conosco. Meus amados, esse tema sempre volta à tona. Toda vez que um pastor ou um pregador, uma pessoa de influência no ramo gospel no Brasil, faz uma declaração tão incisiva quanto essa. Afinal de contas, não ficou muito claro para os evangélicos do Brasil o que separa o radicalismo teológico da prudência bíblica. Ou mais, o que os apóstolos queriam dizer quando fizeram declarações que falavam sobre esse assunto, por exemplo, de mulheres não poderem nem ensinar e nem falar dentro das igrejas. Pessoal, mas antes que a gente possa comentar o assunto, eu quero que você assista o vídeo do pastor Marcos. Eu vou colocar agora um vídeo bem curto, preste atenção nas palavras dele, porque ele é claro na linha de pensamento que ele coloca. Vamos lá. Há algum problema em mulher pregar na assembleia? Não digo em ser pastora, mas pregar? Sim, isso é errado. A Bíblia proíbe isso. 1 Timóteo 2,12 fala que a mulher não deve pregar na igreja, não deve ensinar na igreja, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. A base então da proibição é a doutrina da criação, e fala que o homem não foi enganado, e sim a mulher. E por isso então ela perdeu, ela não pode ter, ela nunca teve autoridade com base nisso para pregar na igreja. Segundo Paulo, esses dois fundamentos, a doutrina da criação e a doutrina da queda, são as bases para a proibição da mulher ensinar na igreja. Ela não pode exercer essa autoridade. A mulher que faz isso, mesmo de boa vontade, está indo contra a palavra de Deus e é pecado. Pois bem, pessoal, quem já segue o pastor Marcos nas redes sociais, o pastor Marcos, ele é pastor titular da Igreja Batista Redenção. E quem acompanha ele sabe que ele é um pastor conservador no sentido teológico, também um calvinista chamado de 5 pontos, tendo como um desses pontos fortes o da predestinação para a salvação. E na minha opinião pessoal, um dos pastores mais brilhantes que nós temos no Brasil hoje, com uma lucidez teológica incrível. Essa afirmação que o pastor Marcos Graconato faz de que mulheres não podem ensinar na igreja está ancorada num texto de Timóteo, que diz que a mulher não deve pregar ou ensinar na igreja, porque primeiro foi formada Adão e só depois Eva. Vamos a esse texto bíblico para a gente entender melhor. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Amados, esses versículos que nós vamos citar aqui precisam ser analisados com muito cuidado, para a gente não tirá-los do contexto. E o contexto no qual o apóstolo Paulo está falando aqui, nesse versículo em especial, tem a ver com a organização da igreja na época. Como o culto a Deus havia sido aberto para as mulheres há pouco tempo, coisa que não acontecia no culto judaico, Paulo instruiu as mulheres a não falarem na igreja para não atrapalharem o culto. E isso é claro, a organização da igreja ainda estava sendo definida pelos apóstolos e mulheres nos cultos era uma coisa muito nova. E é claro, elas tinham muitas dúvidas, então a instrução dos apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, era que as mulheres ficassem em silêncio, não pregassem, não falassem e que interrogassem os seus maridos em casa, caso quisessem saber ou aprender alguma coisa. Isso porque o culto bagunçado seria um péssimo exemplo
para aquela sociedade, porque a igreja já era perseguida, já não era bem vista. Imagine se as mulheres fossem pegas ensinando e pregando nos cultos, coisa que era estritamente proibido. Daqui a pouquinho eu vou dizer o que eu acho disso, mas a questão a ser levantada aqui nesse texto é a seguinte: elas não podem pregar na igreja, mas o que é definição de igreja? Igreja é o templo ou ajuntamento dos cristãos? Amados, a gente precisa entender isso de uma forma muito clara. Por quê? Porque a igreja não é o templo. A igreja é o ajuntamento dos cristãos. Então, aonde tiverem 2 ou 3, como disse Jesus, ali está uma igreja. A pergunta é, se nós estamos num grupo de irmãos, as mulheres não podem pregar, não podem ensinar? Vejamos o que Paulo diz. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Esse texto aqui, combinado com outro que nós vimos antes, deixa muito claro uma questão. Se a mulher não pode pregar, não pode ensinar, esse texto aqui está dizendo que ela não pode nem falar dentro da igreja. E uma regra de interpretação teológica é que a Bíblia explica a própria Bíblia. Você não pode usar um texto onde você diz que uma mulher não pode pregar, sendo que o mesmo apóstolo disse que a mulher não pode nem falar. Olha o tamanho do problema. Se Paulo proibiu a pregação e o ensino, Paulo também proibiu as palavras. A mulher não pode nem falar dentro da igreja. E como fica essa questão, por exemplo, de mulheres ensinando crianças ou adultos, tanto faz, na escola dominical dentro da igreja? Ah, mas eu sei que alguém vai dizer o seguinte: Carlos, aí é diferente. Não, não é diferente. A gente não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Se não pode uma coisa, também não pode outra. É por isso, irmãos, que eu afirmo que a gente tem que tomar muito cuidado com interpretação bíblica, porque senão a gente acaba criando uma doutrina ou uma linha de pensamento que não corresponde à realidade da igreja hoje. A Bíblia é um livro de contextos e quando a gente vai estudar um texto ou falar sobre ele, a gente precisa entender primeiro por que esse texto foi escrito, para quem esse texto foi escrito e dentro de que cultura, dentro de que contexto ele foi escrito, ok? E aqui, amados, temos outra questão. O mesmo apóstolo que disse que mulher não pode falar e nem pregar, também disse que a mulher não poderia entrar na igreja sem o véu. Isso quer dizer que todas as mulheres da igreja hoje deveriam usar véu e de maneira nenhuma poderiam usar cabelos curtos, porque Paulo também proibiu essas coisas? Vejam só quantos problemas uma declaração como essa do pastor Marcos Granconato levanta, porque se for assim, como é que vai fazer? Vai colocar véu nas mulheres? Elas não podem mais cortar o cabelo curto? Porque não pode pregar, não pode falar, não pode ensinar, tem que usar véu e não pode usar cabelo curto. Todas essas eram regras para a igreja na qual Paulo estava falando. Então, se a gente for puxar uma regra dessa, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente vai ter que puxar também todas as outras. E aí, meu amigo, teremos um problemão dentro da igreja hoje. E para você que é pastor e pregador e também acredita que mulheres não podem ensinar, aqui vai uma questão importante e bem complicada para você responder. E todas essas mulheres que foram usadas e ainda são usadas ao longo dos anos no Evangelho, pregando, ensinando, fundando igrejas e trazendo avivamentos através do ministério delas. Esse ministério dessas mulheres é um ministério aprovado ou reprovado pelo Espírito Santo? Eu vou te dar exemplos, como é o caso de Aimee Semple McPherson, uma das pioneiras do pentecostalismo no mundo e fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Em 1924, Aimee foi a primeira mulher a pregar na TV em todo o mundo. Essa mulher pregou para multidões, Deus usou ela poderosamente e ela levou milhões de almas a Cristo. Também por volta do ano de 1930, Kathryn Kuhlman, outra evangelista do século XIX, muito usada em curas e dons do Espírito Santo. Kathryn influenciou o ministério de homens como Benny Hinn e outros. Kathryn Kuhlman também pregava na televisão, em seu programa mundialmente conhecido chamado Eu Creio em Milagres, alcançando milhões de almas por meio da pregação televisiva. O que dizer de Lucy Farrell, uma pastora afro-americana, participante do avivamento da Rua Azusa, nos Estados Unidos, por volta de 1905. Ela discipulou pessoas, pregou a palavra de Deus e exerceu autoridade
dentro da igreja local da época. Inclusive, Lucy Farrell foi uma das primeiras mulheres a ser batizadas com o Espírito Santo naquela época, com evidência de falar em línguas. Não apenas uma das primeiras mulheres, mas a primeira pessoa daquele avivamento. E pessoal, diante desses exemplos que eu acabei de dar e de muitos outros que eu poderia dar também sobre mulheres que foram usadas poderosamente ao longo da história e ainda são nos dias de hoje, uma pergunta que eu faço para você que defende essa linha de pensamento de que mulher não pode pregar. Tudo isso que foi feito não foi o Espírito Santo? Porque se ele mesmo disse que mulheres não podem pregar, então não poderia ter usado essas mulheres da forma que usou. Tudo isso que foi feito foi em vão? Sobre isso, eu quero ouvir a sua opinião aqui no canal. Deixa aqui nos comentários o que você pensa. Você concorda com o pastor Marcos que mulheres não podem pregar e, portanto, tudo isso que foi realizado não foi uma obra do Espírito Santo porque estavam em pecado? Ou você acredita que sim, Deus usa mulheres na obra, na pregação dentro e fora da igreja, e essa obra que foi feita através dessas mulheres foi uma obra do Espírito Santo? Veja o que diz o texto em Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amados, todos nós, homens e mulheres, somos um só corpo em Cristo e temos a responsabilidade de pregarmos o Evangelho. Jesus, antes de subir aos céus, deu ordem a todos os discípulos, incluindo homens e mulheres, a saírem pelo mundo e pregarem o Evangelho fazendo discípulos. Portanto, não somente as mulheres podem pregar, mas as mulheres devem pregar obedecendo o mandamento do Senhor. Todo o meu respeito ao pastor Marcos Glanconato, um homem a quem admiro demais. Eu sigo ele nas redes sociais e aprendo muito com as pregações dele, mas nesse ponto eu devo discordar respeitosamente. E o meu recado a elas aqui nesse vídeo é o seguinte: mulheres de Deus, preguem o Evangelho, seja dentro ou fora da igreja, em tempo e fora de tempo. Vamos espalhar a palavra, porque o Senhor Jesus está voltando. E para você que me acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Eu peço que você se inscreva no canal e que você também compartilhe esse vídeo com os irmãos aí da sua igreja. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.